Teu Filho, buscamos a Tua face em oração. Nós reconhecemos nessa noite, só Tu és santo, santo, santo. Nós somos aqueles que foram despertados espiritualmente no entendimento. Nós sabemos quem nós somos em Ti, nós já saímos da morte para a vida em Ti, Senhor. Nós sabemos por que estamos no mundo, para onde estamos indo, por que nós existimos. E eu creio, Senhor, que se Tu quiseres nessa noite, o Senhor pode despertar dons em nós. Se Tu quiseres nessa noite, o Senhor pode dar ministério a jovens nessa noite. Se Tu quiseres nessa noite, o Senhor pode nos enviar com propósito e missão mais uma vez. Se Tu quiseres nessa noite, o Senhor pode ressuscitar em nós sonhos, projetos de Deus, projetos de vida, projetos que irão dar glórias ao Teu nome. Se Tu quiseres nessa noite, Senhor, Tu podes fazer infinitamente mais. Pai Santo, nesse momento estamos abertos à Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Espírito de Deus, nos guia a toda a verdade da Tua palavra, que ela dê fruto em nós e nos transforme um pouco mais, de glória em glória, a imagem de Jesus. Oramos no nome que é sobre todo nome, no nome poderoso e santo de Jesus. Amém, amém, amém. Ainda em pé, abra sua Bíblia, por favor, João capítulo 17. Eu irei ler do verso 1 ao 5 e em seguida irei ler o verso 18. E a gente vai fazer a exposição da palavra de Deus. João capítulo 17, irei ler do verso 1 ao 5. João 17, Evangelho segundo João, segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 1 ao 5. Em seguida irei ler o verso de número 18. Amém, irmãos? Está escrito assim, palavra de Deus. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o Teu Filho, para que o Teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 17 e 18. Versículo 17 e 18. Santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Assim como me enviastes ao mundo, eu também os envio ao mundo. Vamos ler juntos só o 18, pode ser? Assim como me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Amém? Pode sentar, em nome de Jesus. Que Deus nos dê a Sua palavra nessa noite. Que Deus nos dê a Sua palavra nessa noite. Primeiramente, quero agradecer o André pelo convite, pelo contato, para estarmos aqui com os irmãos nessa noite. É um prazer, um privilégio conhecer mais uma parte do povo de Deus. Eu sirvo a Cristo como pastor titular lá na Promessa do Bairro Alto e como co-pastor em Areia Branca. Então, se você um dia quiser nos visitar, vai ser uma grande alegria cultuar e adorar a Deus com você. Não feche a sua Bíblia, deixa ela aberta em João capítulo 17, que é o texto que nós iremos fazer a exposição nessa noite. Eu quero pensar com vocês o tema: enviados para a missão. Enviados para a missão. João capítulo 17, do versículo 1 ao 26. Deixa eu contextualizar você. É a última oração registrada ou escrita das poucas orações que nós temos nos evangelhos de Jesus. Jesus aqui está no cenáculo com os seus 12 discípulos. E aqui Jesus já havia chamado 12 caras para estar com ele, 12 homens, aos quais ele transforma em apóstolos e discípulos. Aqui Jesus já havia feito sinais e maravilhas e milagres extraordinários. Aqui Jesus já havia predito a sua morte, ressurreição e ascensão. Aqui praticamente Jesus já havia completado praticamente todas as mais de 350 profecias do Antigo Testamento sobre ele.
E aqui no capítulo 17 de João, é meio que Jesus prestando um relatório ao Pai, prestando um relatório ao Deus Pai, da sua missão encarnacional. Jesus, nós sabemos disso, ele é eterno, ele é Deus, ele é divino, mas ele mergulha no tempo, na história, ele viveu entre nós, ele habitou entre nós. E no versículo 1, do versículo 1 ao 5, várias vezes, se você ler, você vai ver que a palavra que Jesus repete é: Pai, eu te glorifiquei na terra. Agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha antes da encarnação. Ele começa dizendo aí no versículo 1, veja comigo por favor na sua Bíblia, versículo 1. Pai, chegou a hora. A hora de quê? A hora do Filho do Homem esmagar a cabeça da serpente, de Gênesis 3,15. A hora do Filho do Homem matar a serpente. A hora do Filho do Homem resgatar e salvar aqueles que se haviam perdido em Gênesis 3, com o pecado e a queda. A hora do Filho do Homem ser glorificado e glorificar o Pai através da sua morte, ressurreição, ascensão e coroação. Pai, chegou a hora. Faz 3 anos que eu estou em missão, Pai, chegou a hora. Versículo 2, Jesus diz: pois me deste autoridade sobre toda a humanidade, para que eu conceda a vida eterna a todos que me deste. E que vida eterna é essa? Jesus responde no versículo 3: essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem enviastes. Olha que interessante. Conhecer a Jesus é conhecer ao Pai de Jesus. E ao conhecermos a Cristo e ao Pai, nós já se apropriamos daquilo que Jesus chama de vida eterna. Vida sem limite, vida que não tem fim. A vida eterna, segundo Jesus, ela não começa depois que nós morremos. Depois do nosso túmulo, a vida eterna começa em vida, com o conhecimento de Cristo, o único caminho para o Pai. Lembra que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e ninguém vem ao Pai senão... Então, quem conhece a Cristo já experimenta aqui agora um vislumbre do que é a eternidade. Conhecer a Cristo é conhecer o Pai e a eternidade. Quem conhece a Cristo e o Pai já tem a vida eterna. Amém, gente? Já tem. Olha o versículo 4. Jesus diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste. Ou seja, a minha vontade e o meu prazer, Pai, foi fazer a tua obra. Lembra que ele falou uma vez: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então, Jesus aqui está dizendo para nós que ele veio aqui, ele se encarnou, a sua missão encarnacional foi para realizar uma obra. Jesus se encarnou com o objetivo, completar a obra que o Pai lhe deu. Aí no versículo 5 ele diz: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes de Gênesis 1, antes que o mundo existisse. Houve um tempo em que o mundo não existia, mas antes do mundo não existir, eu já estava contigo em glória, eu já te glorificava, eu já era glorificado pelos anjos, pelos querubins, pelos serafins. Então, Pai, glorifica-me novamente com a glória que eu tinha antes. Lembra que em João capítulo 1, João vai dizer que Jesus é a palavra era Deus, Jesus é Deus, amém, gente? E aqui Jesus está falando da sua divindade, da sua pré-encarnação, da glória que ele tinha antes dele nascer no ventre de uma mulher. Jesus aqui está dizendo assim: Pai, eu estou com saudade de casa, estou com saudade de voltar para os teus braços, de voltar para a tua casa, Pai. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Jesus suportou a cruz porque ele sabia que existia uma coroa depois. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês rapidamente. Primeiramente, olhando para a obra do Deus Filho. E eu queria que você se atentasse ao versículo 16 do capítulo 17. Versículo 16 que nós lemos diz assim, Jesus falando: assim como o Pai, assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Então, primeira parte do trecho, do texto bíblico. Assim como me enviaste ao mundo. Então, o primeiro ensino para nós aqui é que Jesus foi enviado pelo Pai ao mundo. Passado. Me enviastes.
Se você ler João capítulo 20, versículo 21, após a ressurreição, Jesus aparece para os discípulos e diz assim: assim como o Pai me enviou, passado, eu vos envio, presente. Então, quem foi o enviador de Jesus ao mundo, irmãos? Quem foi? O Deus Pai. O Deus Pai enviou o Deus Filho ao mundo. Gálatas 4:4, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Então, Cristo foi enviado, ele nasceu do ventre de Maria, ele obedeceu toda a lei de Moisés, e ele completou a obra que o Pai lhe deu para realizar. Então, se o Deus Filho veio a essa terra em missão para completar uma obra, o que é que você acha que nós, Igreja de Cristo, o corpo de Cristo aqui na terra, estamos fazendo aqui, irmãos? Nós estamos aqui para fazer o quê? Para completar uma obra. O que é que você acha que Jesus espera de mim, de você, de nós? Jesus espera que nós, assim como Ele completou a obra que o Pai lhe deu, que nós também venhamos a completar a obra que Ele nos confiou, que é ir e fazer discípulos. Ir fazer discípulos. Então, Jesus foi enviado pelo Pai ao mundo, e a sua vida foi preparada, irmãos, na história e no tempo cronológico, através de várias profecias e através da nação de Israel. Nós conhecemos muito bem a história. Deus levanta os profetas, Deus levanta Moisés, Deus levanta Davi, Deus levanta homens para preparar o caminho do Senhor. João Batista é um daqueles que clamam, é a voz de Deus clamando, preparando o caminho. Então, a nação de Israel é a nação que Deus usa, que o Deus Pai havia separado dentre todas as nações da terra, para ser uma nação onde, através dessa nação, Deus chama os patriarcas. Israel deveria ser o povo de Deus, um povo zeloso, santo, de boas obras, luz para as nações, mas nós sabemos que Israel não cumpriu essa missão que Deus confiou a eles. Deus, através da nação de Israel, dos patriarcas, das alianças, dos tabernáculos, dos ritos e cerimônias, dos sacerdotes, dos profetas, dos reis, do templo em Jerusalém, Deus demorou milhares de anos, Deus demorou mais de 2.000 anos para construir na mentalidade do povo de Israel um rastro histórico, para que quando o Messias chegasse, Jesus chegasse, ficasse muito evidente, muito claro quem era Jesus. Nós sabemos das profecias, que ele se chamaria Emanuel, que ele nasceria em Belém, Efrata, que ele seria um cordeiro sem mácula. João, quando olha para ele, diz assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, fazendo a referência à profecia de Isaías. Nós sabemos que várias profecias foram preparando o caminho para que quando ele chegasse, ficasse claro quem ele era e a sua obra e a sua missão. Amém, gente? Aí no capítulo 15 de João, versículo 22, é um texto muito interessante. João 15, 22, Jesus diz assim, se eu não tivesse vindo e lhes falado as palavras do meu Pai, vocês não seriam culpados de pecados. Agora, contudo, vocês não têm mais desculpa para viver no pecado. Jesus está dizendo o seguinte: não há desculpa para viver mais pecando, porque eu vim ao mundo, eu me encarnei, eu cumpri tudo que a meu respeito foi escrito, profetizado, falado, revelado, anunciado. Por isso a humanidade é indesculpável diante do meu Pai. Se eu não tivesse vindo, se eu não tivesse falado as palavras do meu Pai, vocês poderiam ser desculpáveis, mas vocês não são mais, porque eu me encarnei, eu manifestei as obras do meu Pai. Então não existe mais desculpa para viver pecando. Então, de novo, eu pergunto para você, gente, qual foi a missão do Deus Filho no mundo? Manifestar as obras do Deus Pai. Buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Tem uma frase do Billy Graham que eu gosto muito. Billy Graham, já falecido, ele dizia o seguinte: o maior acontecimento da história não foi o homem pisar na lua, foi o Deus Filho descer e pisar na terra. João capítulo 1 vai dizer assim: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, todos aqueles que o receberam, deles o direito de serem feitos filhos de Deus. Porque Jesus é o Filho amado de Deus. É por isso que Paulo vai dizer assim: todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que o invocar será salvo.
Com o coração se crê no Deus Filho para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Com o coração se crê, com a boca se confessa. E quem crê e confessa será salvo. Porque só há salvação se nós invocarmos o nome de Jesus, irmãos. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, somente o nome de Jesus. Portanto, deixa eu te dizer nessa noite, o melhor que Deus tinha para dar à humanidade, Ele já deu, faz mais de 2000 anos na cruz. Jesus já veio, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e está à direita do Pai intercedendo por nós. Porque o melhor de Deus para nós é Cristo Jesus, amém, gente? Porque não existia nada melhor que Deus poderia dar a nós, a não ser Ele mesmo. E Ele fez isso em Jesus. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Mas um segundo ponto, e agora tem a ver conosco, está no versículo 16, a parte B. Olha a parte B do versículo 16 do capítulo 17. Veja aí, ó. Assim como me enviastes ao mundo, eu os envio ao mundo. Primeiro ponto. Jesus foi enviado pelo Pai ao mundo. Segundo ponto, eu e você, nós, agora fomos enviados pelo Deus Filho ao mundo. O que é que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Anunciando ao mundo que nós somos ministros de Jesus. Amém, gente? A nós foi dado o ministério da reconciliação. Agora olha que interessante. Para onde que o Deus Pai enviou Jesus? Para o mundo. Agora, para onde que Jesus nos enviou como seu representante? Para o mundo. Então, nós somos aqueles que fazem a conexão entre a presença de Deus com os perdidos. Nós somos aqueles que ficam gritando diariamente, se reconciliem com Deus, voltem para a casa do Pai, saiam da rebelião, venham para a adoração, saiam da rebelião, venham para a comunhão, venham para os braços do Pai. Amém, gente? Para isso que Jesus nos enviou. Nós somos aqueles que são sal e luz. Vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Vocês estão aqui para influenciar em todas as áreas humanas. Na cultura, nas artes, nas universidades, na política, no entretenimento, na sociedade, na família, na forma como criar filhos, educar filhos, na forma como se fazer família, na forma como se vive casamento. Nós somos aqueles que carregamos a presença, a palavra de Deus, amém? No mundo, amém, gente? Aqui no capítulo 17, versículo 14, veja aí, por favor, não fecha a sua Bíblia não, João 17, 14, olha o que Jesus diz. Lembra que ele está orando, tá? Dê-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós não somos do mundo. Nós somos portadores da presença, a palavra de Deus no mundo. Amém, gente? Agora, olha que interessante. Qual foi o sentimento que o mundo teve para com Jesus, segundo o próprio Jesus? O mundo o odiou. Se o mundo odiou Jesus, que era santo e perfeito, qual que você acha que é o sentimento que o mundo vai ter por mim e por você? É sentimento de amor? É sentimento de quê? De ódio, gente. Jesus diz assim, ó, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Não se iluda, tá? Não se iluda. Nesse mundo caído aqui, nós cristãos, nós nunca vamos se enquadrar nos esquemas desse mundo. É trevas em meio à luz. É óleo e água, não dá liga. Não dá liga. Eu e você temos que influenciar no mundo, nas universidades, na escola, na faculdade, no trabalho, aonde nós estivermos. Temos que influenciar, temos que pregar a palavra, mas não podemos se misturar. Por quê? Porque o mundo sente asco de nós, o mundo nos odeia, o mundo nos perseguirá, porque ele perseguiu ao Filho Santo de Deus. Não se iluda, não se engane. Aí no João capítulo 3, o mesmo João capítulo 3, versículo 18 e 19, João vai dar, falando as palavras de Jesus, uma sentença sobre essa rejeição. João diz assim, ó, quem nele crê, Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do único, unigênito Filho de Deus. Aí João vai dizer assim, qual é o julgamento para essa condenação? É que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Não é que a pessoa vai ser julgada após a morte, não, ela já é julgada em vida. Lembra de Efésios capítulo 2? Paulo vai dizer que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Já está vivendo fisicamente, mas está morto espiritualmente. E já está sentenciado e julgado, segundo Jesus. João diz assim, ó, quem não crer no Deus Filho já está condenado mesmo em vida, já está julgado, porque Jesus é a luz que se encarnou, que veio, que livra da condenação, mas os homens amaram mais as trevas do que a Jesus. Voltando para João 17, versículo 15, Jesus vai continuar a oração, e ele vai falar aquele trecho que nós conhecemos muito. Jesus diz assim, Pai, eu não rogo que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Jesus vai orar aqui para que o Pai nos guarde da influência dominadora do maligno sobre nós, do príncipe desse mundo caído que foi julgado na cruz. Aí Jesus vai continuar a frase, ele vai dizer, só não somente livra-os do mal, mas santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Livra-os de um e confirma-os no outro. Amém? Livra-os do mal e confirma-os na verdade. Qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, Pai, torna eles santos, porque a tua palavra é santificadora. Então, deixa eu te dizer, entenda bem isso nessa noite. Eu e você estamos aqui porque fomos enviados pelo Deus Filho em missão. Nós temos uma obra para cumprir através da nossa vida. Você não foi criado para passeio, você não passou a existir por acaso. O motivo pelo qual você nasceu antes de você. Antes da existência existe o propósito. Antes da existência existe o propósito. O propósito para o qual você nasceu antes de você nascer. Nós não estamos aqui, gente, para gastar tempo, porque nós não tínhamos nada melhor para fazer no sábado à noite, de maneira nenhuma. Tudo que nós fazemos aqui tem consequências eternas, amém? A Bíblia vai dizer que quando o pecador se arrepende, a festa no céu. Então o céu está assistindo a gente nessa noite. Os céus estão nos vendo nessa noite. Eu e você, Igreja de Cristo, somos a revelação do mistério oculto de Deus, que diz o apóstolo Paulo, que Deus guardou durante séculos. Somos nós. Eu e você estamos no mundo para revelar a multiforme graça e sabedoria de Deus. Eu e você estamos vivendo esse tempo tão desafiador, porque o nosso objetivo aqui é tornar o Deus Filho conhecido através de nós. Aquilo que você mais ama, você mais obedecerá. Se você ama o Deus Filho de verdade, você vai obedecer. Você vai ser luz, você vai ser sal nesse mundo. Eu e você fomos chamados para revelar a quem tem sede que Jesus é a água da vida. Eu e você fomos chamados para revelar a quem tem fome que Jesus é o pão da vida. Eu e você fomos chamados para falar para aquele que está perdido que ele pode ser achado, transformado, liberto, justificado e usado para a glória de Deus. A autoridade que o Deus Pai deu a Jesus, Ele também deu a todos nós. Você crê nisso? Ele deu aos seus discípulos para cumprir a mesma missão que Ele cumpriu. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia aí, Marcos capítulo 16. Marcos 16, versículo 15 em diante. Olha aí, Marcos 16, 15 em diante. Jesus confirma isso com as seguintes palavras. Vamos ler juntos? Vamos lá? Vamos ler juntos? E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creem. Só quem crê, tá? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Glória a Deus. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Deixa eu te dizer nessa noite, nós já fomos enviados por Jesus faz mais de 2000 anos. Nós já fomos enviados por Jesus faz mais de 2000 anos. Vão. Eu vou fazer através de vocês, Jesus está dizendo aqui, eu vou fazer através de vocês libertações extraordinárias. Eu vou fazer através de vocês sinais extraordinários. Eu vou fazer através de vocês curas sobrenaturais.
Eu vou fazer através de vocês milagres e maravilhas. Eu vou dar a vocês novas línguas, línguas espirituais, línguas dos anjos. Só me obedeçam e vão. Vão pelo mundo. Preguem. Falem do meu nome. Falem da minha palavra. E eu estarei sempre com vocês. Todos os dias. Mas pastor, tem dia que eu não sinto Jesus. Tem dia que eu sinto que eu estou tão distante de Jesus. Tem dia que eu acho que eu não estou fazendo nada para Jesus. Você não precisa sentir para fazer, só precisa ir. Vão. Ele disse que estaria conosco, amém, gente? Você não estará só, vá em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 19, eu acho muito interessante, que quando Jesus chama os seus discípulos, os seus 12 discípulos, Jesus diz assim, ó, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Mas antes de serem pescadores de homens, me sigam, me obedeçam, vão após mim, eu vou na frente, vocês vão após mim. Lembra que ele falou? Quem quiser me seguir, quem quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu vou na frente, vocês vão após mim. Então, primeiro Jesus chama todos nós para segui-lo, obedecê-lo. Isso fala de relacionamento, intimidade, comunhão com Ele. Aí Ele nos capacita, nos amadurece, nos treina, e só depois Ele faz de nós discípulos. Então, o que é que eu aprendo aqui? É que só é enviado para ir quem primeiro segue Jesus. Só é enviado para ir quem está disponível para a missão de Jesus. Eu os farei pescadores de homens. Todas as pessoas que Jesus chamou estavam ocupadas e ao mesmo tempo disponíveis. Vou repetir. Todas as pessoas que Jesus chamou estavam ocupadas e ao mesmo tempo disponíveis. Os comprometidos com Jesus e com o reino de Deus estão ao mesmo tempo ocupados e disponíveis. Eles eram pescadores, gente, estavam trabalhando. Jesus disse assim, vocês vão continuar trabalhando, mas dessa vez para mim. Agora me sigam e eu farei de vocês pescadores de homens. Amém, gente? Para nós orarmos, você é alguém ocupado? Você é alguém ocupado e ao mesmo tempo disponível? Então é você mesmo que Deus quer enviar. Então é você mesmo que Deus quer usar nesse tempo, nessa geração, nesse mundo caído. É você mesmo. É por meio de você que Deus quer se revelar aos homens. É por meio de você. Mas antes dele te usar, você tem que segui-lo. Você tem que obedecê-lo e você tem que ir. A obra a ser realizada hoje está em nossas mãos. A missão está em nossas mãos, o bastão está em nossas mãos. Eu acho muito interessante porque no capítulo 1 aqui, desde o versículo 1 do capítulo 17 de João, Jesus várias vezes vai dizer assim, Pai, eu te glorifiquei, eu te glorifiquei. A vida de Jesus trouxe glórias ao Deus Pai o tempo todo. Eu te pergunto, a sua vida tem trazido glórias para quem? A sua vida tem dado glórias a quem? A sua vida tem dado glórias ao Deus Pai. A sua vida se justifica. Se você fechar os olhos hoje, o que é que as pessoas dirão a seu respeito? As pessoas orarão para que você ressuscite. Você faz falta, a sua vida tem sentido, tem propósito, tem missão. Você dá glórias para quem em vida? A sua vida glorifica quem? Se você quer trazer glórias ao Pai em vida, se você diz, pastor, é isso mesmo que eu quero. Hoje o Espírito Santo de Deus quer te capacitar. Hoje o Espírito Santo de Deus quer te revestir, quer te usar com poder e graça. Amém, gente? Está na hora de despertar os dons que há em ti. Desperta os dons que há em ti. Sempre falo na igreja lá, nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Você deve aos seus pais, aos seus amigos, aos seus colegas de faculdade, de colégio, de trabalho. Você deve a eles um encontro com Deus. Você deve às pessoas que você conhece um encontro com Deus. E Deus quer usar você. Amém? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, pelo amor de Deus, faça valer a pena isso. Faça valer a pena isso. Amém? Deixa eu terminar aqui contando algo muito rápido.
Em 2022, gente, eu fui diagnosticado com câncer. Câncer de intestino. Sem nenhum histórico familiar, sem nenhum sintoma aparente. E voltando para casa com o diagnóstico do câncer, eu perguntava a Deus, tinha muitos porquês na minha cabeça. E dentro daqueles muitos porquês eu dizia, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem nisso? O que é que o Senhor quer com isso? Em vários momentos eu entendi o Espírito Santo de Deus falando no meu coração, e eu vou dar glórias, o meu nome será glorificado através dessa doença que você está passando. Você não está entendendo agora, mas você vai entender mais na frente. Eu vou dar glórias ao meu nome através dessa doença. E eu entendi que eu deveria passar pelo tratamento, pelo câncer, pela doença, porque lá na frente o nome de Deus seria glorificado. O nome de Deus seria exaltado. E a minha oração era, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou falar para todo mundo que foi o Senhor que me curou. Eu vou gritar para todo mundo o máximo que eu puder, que foi o Senhor que me curou, que foi o Senhor que fez isso, que foi o Senhor que operou um milagre na minha vida, que eu só estou de pé por causa do Senhor, e que se eu estou aqui pregando é porque foi o Senhor que me enviou. Amém, irmãos? E eu estou curado para a glória de Deus. Estou curado para a glória de Deus, porque Deus é aquele que faz infinitamente mais. Há um ano atrás eu estava passando pela quimioterapia, pela radioterapia, e eu estou aqui, irmãos, de pé. Então creia, Deus pode te levar a lugares que você nunca imaginou. Deus pode te levar a lugares que você nunca imaginou. Creia nisso, Deus pode fazer infinitamente mais na sua vida, na sua história, na sua casa. Somente vá, obedeça. Ele já te enviou, Ele já enviou o Espírito Santo. Você pode completar a missão que Ele te deu. Você crê nisso? Amém? Só quem crê, fica em pé em nome de Jesus. A gente vai orar ao Senhor agora. Glória a Deus. Se o ministério quiser vir à frente, pode vir. A gente vai orar ao Senhor. Fecha os olhos, fecha os olhos. Fecha os olhos. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Espírito de Deus, passeia entre nós. Passeia entre nós, passeia entre nós. Espírito de Deus, Tu és aquele que faz infinitamente mais. Tu és aquele que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Tu és aquele que cura o câncer. Tu és aquele que cura o pecado. Tu és aquele que cura a doença. Tu és aquele que cura o desânimo. Tu és aquele que cura a ansiedade. Tu és aquele que cura, Senhor, o ansioso, o depressivo. Tu és aquele que muda a história. Tu és aquele que escreve novas histórias. Tu és aquele que faz infinitamente mais. Pai Santo, em nome de Jesus, acabamos de ouvir a Tua palavra. Palavra viva e eficaz, que penetra na nossa alma, no nosso coração. Entendemos nessa noite que nós estamos vivendo em missão. A nossa vida só se justifica na missão, cumprindo o propósito para o qual o Senhor nos criou. É para isso que estamos vivos. O apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo dizendo, prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Nós só existimos para ouvir e obedecer a Tua palavra. O que o Senhor tem feito nessa noite é o que o Senhor faz todos os dias, dizendo para todos os homens, se arrependam, se reconciliem comigo, voltem para os meus braços, venham para a missão, venham para a adoração. Pai, nessa noite nós queremos pedir que assim como o Senhor enviou Jesus, o Senhor já nos enviou, nós queremos pedir, Pai, ativa isso em nós. Desperta isso em nós, que venhamos a entender por que estamos aqui, para onde estamos indo, qual é o propósito da nossa vida, meu Deus. Em nome de Jesus, levanta uma geração de jovens nesse lugar, que irá fazer a diferença em Teu nome para a Tua glória, que irá levar a Tua palavra, que irá pregar a Tua palavra, que irá glorificar o Seu nome com a sua vida, com os dons, talentos e ministérios que o Senhor deu. Pai, em nome de Jesus, faz isso. É o que nós te pedimos, para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos adorar, vamos adorar.